Pantoja, sou advogado atuante aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e esse segundo vídeo, como foi falado no primeiro vídeo, que tratou da legítima defesa e sua fundamentação constitucional e legal, hoje nós vamos apresentar alguns casos que a gente entende como emblemáticos com relação à legítima defesa e o entendimento desse instituto jurídico nos tribunais. Ok? Só para recapitular aqui, como foi dito no vídeo anterior, os requisitos da legítima defesa são a reação a uma agressão atual iminente e injusta, a defesa de um direito próprio ou alheio, a moderação no emprego dos meios necessários e a repulsa a essa agressão injusta. E, por último, o elemento subjetivo de você querer ter consciência de que está agindo em legítima defesa contra uma agressão injusta. Bom, e como esse tema legítima defesa é mais comumente tratado no Tribunal do Júri, e onde é que nós vamos achar a competência do Tribunal do Júri? Aqui na Constituição Federal, no artigo 5º, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que consta: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Nesse inciso D aqui, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que é aonde consta a competência do Tribunal do Júri, a gente já conclui que o júri somente julga aqueles casos de que houve a morte intencional, que a pessoa realmente teve a intenção de se defender e acabou ceifando a vida daquele agressor, daquela ameaça. E mais adiante, nós vamos encontrar aqui no Código de Processo Penal, a partir do artigo 416, as particularidades com relação à formação do Tribunal do Júri e todo o procedimento que é adotado para que os casos, inclusive aqueles casos de legítima defesa que porventura cheguem até a julgamento, até o Tribunal do Júri, sejam apreciados, né? E aqui ainda no Código de Processo Penal, nós destacamos o artigo 415, que diz: o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato, 2. Provada não ser ele o autor ou partícipe do fato, 3. O fato não constitui infração penal, 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, que é exatamente o que constitui a legítima defesa. Como foi falado no vídeo anterior, existe o termo de não há crime no artigo 23 do Código Penal, quando a pessoa fere ou acaba mesmo matando alguém em situação que configura legítima defesa. Bom, feito esses breves comentários acerca da legislação que envolve o Tribunal de Júri, que é onde comumente se vê a comprovação, a alegação de legítima defesa, nós vamos passar aqui a analisar brevemente aqui alguns casos que nós separamos, que nós consideramos bem exemplificativos de como esse tema é tratado nos tribunais e principalmente, e aqui não vai nenhuma crítica à atuação individual do Ministério Público, mas nos casos, infelizmente nós temos visto muitos casos de pessoas que agem notadamente ou através de senso comum em legítima defesa e acabam sendo denunciados por parte do Ministério Público como tendo cometido crime sem compreender aquela ação como o ato de legítima defesa. Ao nosso ver, é uma visão que cada vez mais é restritiva por parte do Ministério Público desse instituto jurídico da legítima defesa, né? Então nós separamos aqui alguns casos aqui. O primeiro caso é um caso até recente, que foi julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que foi noticiado nos sites jurídicos aqui, com o título: Fux aplica princípio da consunção e absolve o homem que matou estuprador. Aqui na matéria jornalística aqui nós vemos que no dia 8 de fevereiro de 2007, na zona rural de Caputira, Minas Gerais, o nome da pessoa aqui
abreviada, teria evitado o estupro de sua sobrinha de 13 anos ao dar 3 tiros no agressor. Não foi denunciado por tentativa de homicídio nem por disparo de arma de fogo em razão da evidente situação de legítima defesa de terceiro, mas o Ministério Público Estadual o denunciou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O lavrador foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto, tendo a pena sido convertida em pena restritiva de direitos. Esse caso chegou até o STF, graças à ação da Defensoria Pública da União, e esse lavrador acabou sendo absolvido no âmbito do STF, do Supremo, por se entender que, apesar de estar caracterizado o porte ilegal de arma, ele teria se utilizado daquela arma em legítima defesa da sobrinha dele de 13 anos, que estava sendo objeto de estupro, como foi noticiado. Um outro caso que se tornou público, né, até porque uma das pessoas envolvidas é uma apresentadora de televisão conhecida no Brasil todo, e por isso nós vamos mencionar o nome aqui, que a gente separou aqui também por considerar emblemático também, é esse aqui, do ano de 2018, portanto bem recente, que foi noticiado por toda a imprensa. Cunhado de Ana Hickman é absolvido de acusação de homicídio doloso em Belo Horizonte. E na matéria jornalística traz o seguinte, que o cunhado de Ana Hickman, Gustavo Corrêa, acusado de matar Rodrigo Augusto de Pádua, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão foi tomada nesta terça-feira, segundo a decisão da juíza do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Amalinha Aziz Santana Gustavo agiu em legítima defesa. A apresentadora Ana Hickman sofreu um atentado por um fã na capital mineira em maio de 2016. O crime aconteceu dentro de um hotel no bairro Belvedere. Gustavo matou Rodrigo após este atirar contra sua mulher, Giovana Oliveira, assessora da apresentadora. Esse caso se tornou conhecido, por isso nós mencionamos o nome aqui das pessoas, porque se trata de uma matéria jornalística, de um fato notório, público, né? E que a gente trouxe aqui para exemplificar como tem sido o entendimento, não até dos tribunais, mas principalmente por parte do Ministério Público, né? Que muitas das vezes, nós podíamos citar aqui dezenas de casos, centenas de casos inclusive, de que, embora caracterizado aqueles requisitos da legítima defesa, o Ministério Público vem demonstrando ter cada vez mais uma visão restritiva com relação a esse direito, né, com essa causa de exclusão de crime, né. Muitas das vezes aquela máxima de que, na dúvida, se beneficia o réu, acaba virando ao contrário por parte do Ministério Público. E como nesse caso que nós demos de exemplo aqui, que é um caso público notório, né, a pessoa mesmo agindo em legítima defesa, acabou por sendo denunciada pelo Ministério Público e acabou indo a júri, né, com todo tipo de constrangimento que esse tipo de situação traz. Houve inclusive uma tentativa de se melhorar, tornar mais objetivo, mais palpável, mais de fácil compreensão a legislação acerca desse tema legítima defesa, naquele pacote anticrime que ficou também, como ficou conhecido, um pacote de leis que foi votado no ano de 2019, do ano passado, que abraçaria melhor esse tema, onde esse tema seria melhor disciplinado, ficaria mais claro. Infelizmente, essa parte do pacote anticrime acabou sendo desvirtuado ou retirado do pacote de leis no âmbito do Congresso Nacional, e persiste ainda a legislação mais antiga e menos objetiva, né? E o que acaba dando causa, muitas vezes, a essa interpretação tão restritiva por parte do Ministério Público. Em conclusão, né, nós entendemos também que é necessário uma modificação na lei, no Código de Processo Penal e no Código Penal. Nós entendemos, enfim, que existe uma necessidade, sim, de uma modificação, de aperfeiçoamento do Código Penal para tratar melhor desse tema, para que esse tema seja melhor disciplinado, com critérios mais objetivos, na lei, no artigo 23 e 25 do Código Penal, para tentar evitar ao máximo esse tipo de situação, como foi mencionado nesses 2 casos aqui que a gente mencionou, que para nós é emblemático, que exemplifica bem
o entendimento tanto dos tribunais quanto do Ministério Público cada vez mais restritivo com relação a esse direito, né, que é um direito universal, como já foi dito no vídeo anterior, e merece ser tratado de uma maneira mais objetiva, principalmente num país como o nosso, que vive, como já foi dito também, uma epidemia de violência que, infelizmente, a gente não vê nenhum horizonte para que isso se modifique. Espero ter ajudado, colaborado aí para elucidar, esclarecer um pouquinho acerca desse tema. Obrigado a todos.